Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos falar tudo sobre a personalidade 5 do Eneagrama, o código interno número 5. Então fica comigo, vai! Olá, eu sou Rafa Medeiros, mentor de negócio há mais de 10 anos, especialista em Eneagrama orientado a resultado. Inclusive, se você gosta desse tema, desenvolvimento humano, mentalidade, Eneagrama, fica aqui conosco nesse canal, clica aqui no link abaixo, se inscreve, ativa as notificações que semanalmente tem conteúdo aqui para vocês. A ideia é simplificar, traduzir essa sabedoria milenar para os dias de hoje, para o teu dia a dia e para a prática. Então, se inscreve, curte, ative as notificações que esse canal vai trazer muita profundidade para você frente às personalidades. E agora chegou a hora então de falar da personalidade número 5, que dá início então dentro da mandala do Eneagrama a tríade dos mentais. Então você sabe, tem 3 tríades, os instintivos, os corporais, ali os emocionais, e agora nós vamos falar dos mentais. E se você não assistiu os outros vídeos, clica aqui em cima nesse card que você vai ver que tem muito conteúdo de valor para você falando sobre as personalidades. Entrando especificamente agora no campo, no raio, no tipo, nessa personalidade dos 5, nós vamos entender que dentro desse processo todo do Eneagrama, entrar nessa energia mental é entrar num outro lado da mandala, é entrar num outro entendimento de mundo. Eu costumo dizer que de fato a personalidade é o filtro, são os óculos que cada um ao colocar num dado momento da vida, passa a enxergar a vida daquela maneira. E falando agora sobre os mentais especificamente, é natural que o centro de inteligência seja a mente, por isso os mentais, diferente do 2, do 3, do 4, que são aqui os emocionais, do 9, do 8 e do 1, que são os corporais, instintivos. Falando dos mentais, a natureza que se desenvolve em cima dessa personalidade faz com que o indivíduo enxergue a vida, especificamente os 5, muito mais pautado na observação. Então as características comuns que ele desenvolve, tendo ele o vício emocional, o pecado capital da avareza, que é a mania de refrear-se, de acumular, de possuir insumos necessários para que não falte, dá para ele sempre uma sensação de que ele precisa ser autossuficiente. Ou seja, eu não posso depender de ninguém, eu não posso me entregar para alguém, eu não posso deixar de nenhuma forma, em nenhum aspecto, algum motivo pelo qual você detenha poder sobre mim. Então eu vou dar um jeito de ser autossuficiente desde pequeno, é assim, começa a se desenvolver isso. Muitas vezes uma mãe, um pai, um cuidador promete algo então para o código interno 5, para essa personalidade, informação, e naquele momento de receber aquele item, aquele bem, o presente de Natal, uma recompensa, isso acaba não acontecendo. Muitas vezes esse distanciamento, essa desilusão, até mesmo uma pressão ou uma forma de que essa criança perceba que está sendo de alguma forma sugada, de alguma forma explorada emocionalmente, fisicamente, seja o que for, dá a ele sempre um afastamento, gera uma desconfiança natural, cria então uma personalidade orientada muito mais a observar os fatos do que a vivenciar os fatos. Daí a literatura dá muito nome do observador, é aquele alguém que vai ficar muito mais na dele, observando do que experienciando a vida. Ele é típico nesse momento, olhando essa personalidade altamente mental, é analítico, frio, à luz da razão, então as coisas muito pautadas no tom emocional, nas decisões muito de bate-pronto e naquele calor do momento, não tem com ele. Aliás, em diversos aspectos, muitas vezes ele é considerado como antissocial, como alguém que fica na dele, alguém que não gosta de gente, não gosta muito de se relacionar. A sensação que eles relatam é que grupo de pessoas acabam sugando a energia deles. E você sabe, a regra é ser autossuficiente, ou seja, eu preciso ter o suficiente para mim. Então eu não vou ficar doando essa energia para você. O que faz com que essa característica muito peculiar, como tido como antissocial, acabe aparecendo naturalmente. O que você não vai perceber nele também, no 5, é uma questão muito mais ligada à manifestação do amor, da entrega. Por exemplo, na adolescência, o namorado, ai, meu amorzinho, tchuc-tchuc, não tem. É muito mais frio, é muito mais razão, é até muito mais distante em relacionamento. Ele é na dele, ele prefere de fato enxergar as coisas como uma forma prática, lógica das coisas. Tendo em vista isso, você vai perceber que para a vida como um todo, algo que aparece muito nele é a sensação de apatia.
Você olha dentro de um time, por exemplo, ele está lá na sua empresa trabalhando, ele pode estar com fone de ouvido, altamente focado para fazer o trabalho dele, e aí de repente vem uma reunião onde todo mundo bateu as metas, é o momento de celebrar, de comemorar, naturalmente ele acaba não vibrando. Não tem essa empolgação, não nasce nele, é tudo muito lógico. Então vamos lá, vamos ver a meta que agora nós conseguimos, que rufe os tambores, tá todo mundo lá vibrando, o 7 comemorando, o 3 sendo o primeiro lugar, feliz da vida, cumpriu o seu trabalho, e o 5 tá lá. Cara de paisagem, tudo bem, tudo certo, é óbvio que isso ia acontecer, na cabeça dele, é lógico, eu não sei que esse pessoal está comemorando, isso é tão óbvio porque nós fizemos tal ação, gerou em tal situação que gerou esse resultado. Lógico, analítico, mental. Teve uma empresa que recentemente eu prestei consultoria e a regra era, se alguém estiver de fone de ouvido trabalhando, jamais interrompa fisicamente. Do tipo, ei, encostar na pessoa, não encosta. Manda uma mensagem pelo servidor de mensagem interna e a pessoa vai ver se te responde ou não. Porque a regra para ele, a grande busca que ele tem é privacidade. Do tipo, me deixa no meu canto, vai, me deixa quieto aqui. Quando eu quiser conversar com você, eu falo contigo. O que normalmente não vai acontecer, não na faixa média como nós estamos narrando aqui. O que vale lembrar é que o que nós estamos fazendo aqui é trazendo características de um tipo psicológico. E que não quer dizer que não há trabalho de desenvolvimento onde se melhora muito esse processo e que também não é trabalho de queda de consciência onde as pessoas acabam piorando muito esse processo. E dentro dessa faixa, dessa escala aqui, nós estamos exatamente narrando um meio, que é onde a maioria das pessoas estão. É onde a maioria dos 5 estão, e de todas as outras personalidades. É para entender que dentro dessa natureza, dessa aptidão natural, dessa busca inconsciente, do medo que ele acaba tendo de ser de um inútil, de ser alguém incapaz, ele vai focar muito em sabedoria, em buscar um conhecimento específico. Então ele tem habilidades para ler um livro de 600 páginas, ele consegue focar, fazer anotações, ele consegue fazer um doutorado, um mestrado com facilidade. Essa carreira acadêmica atrai muito 5. O lado cientista, o lado hacker agora, tem muitos do marketing digital que são código interno 5, gestor de tráfego, por exemplo, estrategistas digitais que não aparecem, que lançam experts. Então tudo isso dá a eles uma voz, eles acabam trazendo para o mundo o seu talento, a sua aptidão lá na casa deles, dentro do quarto, trabalhando sozinho, sem ninguém para atormentar. Isso é uma evolução muito grande para ele, é um benefício imediato para ele. O que acontece é que de tanto se isolar e gostar desse isolamento, acaba tendo um afastamento das pessoas que ele ama. As pessoas entendem o jogo dele do tipo, nem chama o Rafa para um churrasco que ele não vai, então é melhor deixar quieto. Não chama o cara lá para o evento social da empresa que ele não vai, ele é um cara meio estranho. Aliás, é comum, o 5 deve saber que as pessoas acham você meio estranho às vezes. Esse cara é meio estranho, ele é bem inteligentão, ele é meio nerd, ele é meio hacker, é meio isso assim. Você pega um Bill Gates da vida, por exemplo, um código interno 5, que tem alto nível de consciência, desenvolvimento para a humanidade, pensa nesse bem-estar coletivo. Diga o que disserem dele, não tá aqui para julgar se é bom, se é ruim, não, mas pega o nível de consciência desse indivíduo, o tamanho do impacto que ele causou no mundo, dado a sua inteligência. Albert Einstein, por exemplo, quando ele recebe essa iluminação dessa teoria da relatividade, tudo a mente consciente que ativa uma outra mente, eu não sei, mas esse é um processo de conexão, né? Dessa conexão dessa mente com uma mente superior. É um receber informações, ter essa conexão, ter esse download de informações à disposição do 5, que é essa mente, essa capacidade, essa sobriedade, mas que para a sociedade, para grupo, tem ali as suas limitações, principalmente pautado dentro dos seus instintos. Se for os instintos aí, um instinto autopreservação, um 5 autopreservação, ele vai ser muito mais ecoado. Se for um 5 social, ele pode se entrosar muito mais e por aí vai. Não sofra com essa questão do instinto agora, que talvez não seja a hora de falar, mas em breve, aqui no canal, nós vamos alimentar com este conceito, que é bem poderoso e dá um tempero incrível dentro dos tipos psicológicos. Já começa a ver um animal que define muito bem ele, é a coruja, por exemplo, né? Ela fica ali no cantinho só olhando, não por menos é o símbolo da sabedoria. A sabedoria define muito bem o 5. Ele tem essa questão essa forma muito prática para se conectar com temas que ele gosta, para se aprofundar, conhecimento vertical, o aprofundamento daquilo. Ele sabe, ele domina, inclusive entrar numa discussão com o 5 pode não ser um bom negócio se você não domina aquilo que você está falando. Saiba que ele vai entrar altamente pronto para o combate. Ele não entra em guerra que ele sabe mais ou menos. Muitos até chamam ele de cínico, né? Esse cinismo em cima do próprio
próprio conhecimento. Então essa soberba que às vezes acaba transparecendo por ser muito inteligente e saber disso. E na maioria das vezes ele pode até olhar para determinado grupo e falar: esses caras aí são fracos, são meio burrinhos, eles não entendem muito o que estão falando. Isso é uma regra? Não é uma regra, mas é uma forma de ilustrar como essa mente, essa energia mental circula dentro desse processo. Quais dificuldades ele enfrenta? A dificuldade de relacionamento, muitas vezes, para a sociedade, para relacionamento amoroso, afetivo. Ele acaba não desenvolvendo essas características e a grande reclamação é, de fato, não ter esse contato mais próximo, não ter essa questão muito ligada ao toque, ao carinho, ao amor, à pele, ao libido. Então tem tudo uma questão que muitas vezes, principalmente no início, soa meio estranho porque é meio que uma quebra de padrão. É diferente. Você pega um 3, um 8, é diferente essa questão da sexualidade. Já para um 5, ele é muito mais pautado no toque, na certeza, na absorção da imagem que ele percebe, do ponto que ele vai avançar. Então tudo isso são características desta personalidade. E o que é legal de perceber? Cada um tem algo muito poderoso para desenvolver. No caso do 5, essa mente incrível que ele possui, é considerado um gênio. Você pega o lado negativo dele, você vai ver que é antissocial, pode ser trabalhar muito a avareza dele, pode pensar muito em si mesmo, do tipo, eu fazendo o meu, garantindo o meu, tá tudo certo. Pode ser. Então são dois polos, dois extremos para você pensar. E dentro dessas características, você vai perceber que uma marca que pode ilustrar muito bem é o Google, por exemplo. Tem muita informação ali. Não de fato a cultura da empresa Google, mas essa busca por sabedoria. Você dá um Google lá, você tem as informações. Imagina o Mark Zuckerberg, por exemplo, quando ele vai compra uma casa e essa casa ele compra os 2 terrenos do lado para que não venha vizinhos, ninguém, para que a privacidade dele seja máxima. Você pega um Neymar da vida, que é um código interno 7, por exemplo, ele compra uma mansão em Paris e leva os parceiros e os parças para junto poder aproveitar a vida. Então são personalidades que são bem diferentes, mesmo sendo ambas dentro da tríade dos mentais, mas atuam de uma maneira altamente diferente. O mecanismo de defesa do 5 é o isolamento de afeto, então eu me isolo, eu não sentir é uma boa defesa para mim, enquanto que num outro momento, toda essa observação que eu faço do mundo me deixa um tanto quanto desconfiado dessa situação. Então o medo de fato de ser inútil, o medo de não ser capaz, acaba rondando a cabeça dele. E traduzir tudo isso dentro de uma personalidade que é altamente capaz, que é altamente lúcida, que é altamente analítica, é trazer para o mundo uma visão muito mais pautada à luz da razão. É engraçado, curioso de ver como de fato o 5 traduz tudo isso nas suas ações para tomar uma decisão. Ele é rápido, ele é firme, ele traz esse pioneirismo, traz essa inovação, traz essa visão de mundo única, pautado normalmente para tecnologia, para algo disruptivo, para algo que tem escala. Ele consegue enxergar essas questões de mundo com muita facilidade. Essa era, virtual, a era do metaverso, a era dos vídeos, a era dos números e dos dados, caramba, é uma época muito promissora para o 5. Tem muita personalidade 5 se dando muito bem aqui no Instagram da vida, internet como um todo, marketing digital. Por quê? Porque, encontrou a sua praia, trabalhando de casa, fazendo o que ama e usando a sua principal ferramenta, que é a sua mente. Sem ter que, de fato, se relacionar, sem ter que tocar, sem ter que abraçar. É curioso que às vezes você vai abraçar um 5, você dá aquele abraço apertado, ele tá assim, abraçando você, meio que se defendendo. No começo é estranho, mas é simplesmente o jeito, o filtro, os óculos que ele coloca para ver o mundo. Dito isso, é necessário compreender que se você é um 5, é natural que os seus relacionamentos mereçam um pouco mais de atenção. É natural que seja você capaz de perceber onde que você pode se entregar um pouco a mais para o outro, mesmo que te sugue energia ou que pareça um papo inútil. Ligar para um amigo e falar: e aí, cara, como é que você tá? 10 minutos no telefone só para saber como ele tá e não querer de fato falar nada a seu respeito de um assunto que seja seu, só em prol do outro. Você vai começar a sentir um pouco mais da vida, um pouco mais essa ligação que de fato une os seres humanos, esse laço chamado sentimento, confiança, isso que nos dá liga de um para com o outro. É necessário sim, de alguma forma, na sua maneira, desenvolver esse processo, mesmo que pareça hoje desnecessário. Mas é legal entender que esses relacionamentos afetivos nos constroem ao longo de uma jornada. E que talvez hoje você se vire muito bem sozinho, tá tudo certo, mas que num dado momento a vida queira te ensinar algo. E é legal que você tenha distribuído por aí algumas sementes de afeto, de compaixão, de amor, e que assim ao longo da jornada tudo vá fazendo sentido também em relacionamentos. De amizades, entre familiares, relacionamento afetivo, eu não sei, mas você sabe.
E sabendo disso, bom, explora muito bem essa tua inteligência, explora essa capacidade de visão de mundo que você tem, esse olhar 360, muito analítico, prático e orientado para resultado. Que no mais, você vai estar usando o poder do teu código interno em prol da humanidade, em prol do mundo como um todo e não deixa de ser em prol das pessoas. Dito isso, lembra, se inscreva aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, que lá, já na próxima semana, nos próximos dias, vem código interno número 6, que é o código interno do medo. E nós vamos entender o que de fato passa na cabeça dele, pautado ao medo, à paralisação. Se inscreve aí, curta, coloca o sininho para despertar que em breve tem um novo vídeo. Lembre, faça o que tiver que fazer, decida o que tiver que decidir, mas decifre o seu código interno. Fui!